Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Essa unidade a gente vai tratar então da camada de rede, tá? Nós vamos subir na camada de protocolos. A gente estudou as camadas mais perto, mais físicas, né, que tratam de como os dados circulam pelo meio físico e como é que eles são organizados dentro de uma rede local. Agora, então, a gente vai subir um pouquinho e vai entender como é que esses pacotes conseguem sair de uma rede e chegar a outra. Tá? Então, essa unidade é um pouquinho mais densa. A gente vai utilizar primeiro ali dentro da camada de rede. A gente vai compreender então o IP. Ali está o IPv4, porque é a versão do IP. Eu vou sempre falar IP para resumir, porque já tem também versão 6, mas o que é mais utilizado é o IP versão 4, IP. Dentro do IP, a gente vai compreender também a utilidade da máscara de subrede. Não existe IP sem máscara de subrede, é muito importante. O gateway padrão, o gateway, né, a porta de saída desses dados de uma rede local. Roteamento, DHCP, que é a atribuição dinâmica desses endereços IP. O protocolo ARP e o ICMP, que é o famoso ping, para estabelecer conexões. Né? Então, a ideia aqui é que a gente faça uma apresentação mais breve, porque cada um destes, eles são um mundo à parte. Mas vamos lá, por partes. Então, nós estamos na camada de rede, corresponde à camada de internet ou rede, né? Do modelo TCP/IP. Então, o que nós vamos aprender nessa unidade? Como eu falei para vocês, ela é um pouquinho densa, então eu vou fazer 2 videoaulas para a gente não ficar muito denso. Vocês vão tomar uma água enquanto vocês vêm para o próximo, tá? A gente vai estudar então o endereço IP juntamente com a máscara, porque eles andam sempre juntinhos. Eles são um casal, tá? Um casal de amor infinito, de amor eterno. Então a gente vai aprender como identificar qual é a rede, né, deste pacote, ou enfim, dessa comunicação, e qual é o dispositivo, a partir do host. Depois, segundo ali, nós vamos estudar o gateway, que é a porta de saída, a porta de entrada. É como funciona a saída da rede local quando o destino está em outra rede. Também a gente vai ver por terceiro ali o roteamento, que ele que vai encaminhar pacotes entre redes diferentes. Recapitulando ali o DHCP, né, o Dynamic Host Control Protocol, que ele automatiza a configuração dos dispositivos. É uma maravilha. Ele vai distribuir os endereços IPs, ele vai distribuir as máscaras, ele vai distribuir o seu próprio endereço, né, ou na verdade, desculpa, o endereço do gateway, e o DNS, que vai resolver os nomes, né, nomes do domínio. Por fim, juntinhos, a gente vai ver o ARP e o ICMP, que aparecem em testes de conectividade, principalmente quando a gente usa quem? O ping, o comando ping. A camada de rede, ela tem uma função muito importante. Ela é uma das camadas mais importantes. Né? Todas são importantes. A camada física eu disse que era a mais importante, mas enfim, se acostume. Todas são nelas, são imprescindíveis, não existe uma sem a outra. Ela é que é responsável por identificar a origem e o destino dos pacotes, né? Em resumo, é isso. Quando um dispositivo que está na rede, seja ele qual for, envia dados para outro, esses dados eles precisam saber de onde eles vieram e para onde eles devem ir. Tá? Para isso é que a gente usa esse carinha aí, que é o endereço IP. A camada de rede ela permite o quê? O quê? O quê? Eu sei que tu sabe. Ela permite que a comunicação aconteça não apenas dentro da mesma rede local, mas e muito sempre que acontece, ela permite a comunicação entre redes diferentes. Por exemplo, quando a gente vai acessar um site, os dados saem do nosso computador, obviamente, passam por um roteador, seguem por outras redes e chegam até o servidor que está hospedado, que tem
esses endereços dessas páginas, né, páginas, HTML, páginas, ou PHP ou alguma outra linguagem que vocês utilizam. Então, esse processo, na verdade, aí ele vai responder com a página, ok, mas esse processo ele só é possível porque a camada de rede participa desse roteamento, desse encaminhamento desses pacotes. Aqui então eu especifiquei um pouquinho mais, né, porque esses pacotes eles acontecem dentro da mesma rede, claro, a camada de rede também usa os IPs para entregar dentro da mesma rede, e também em redes diferentes. Aqui no segundo cenário, ó, eu tenho uma origem dentro de uma rede, tô pedindo que ela me traga uma página do Moodle, por exemplo, né? Então o computador, a gente não trabalha, obviamente, a gente vai digitar os nomes, né? A gente digita lá www.moodle, mas ocorre, então, tem um protocolo responsável por converter esse nome em um endereço IP. Ele verifica que não está na mesma rede, que precisa sair. Quem verifica? Quem? Este carinha aqui, o gateway, a porta de saída, e encaminha e vai encaminhando isso para outros lugares. E esses carinhas aqui que estão na nuvem, cada um deles, eles têm uma tabela de roteamento imensa com todos os IPs que passam por ali. Se já passaram, eles já sabem para onde enviar. Se não passaram, eles vão procurando uma rota boa, aí já adicionam esse endereço dentro das suas tabelas. Mas enfim, este também é um tópico bem denso que a gente vai abordar superficialmente. Ok, agora vamos adentrar. Olha que palavra bonita, adentrar. Ainda não é o gateway para entrar e sair, mas é um monte de bit. O que são isso? O que é? O que é? O que é? Vocês devem estar pensando em qualquer informação digital, professora. Tá, mas ele tem esse formatinho ali, com pontinho. O que será que é isso? É isso aí mesmo que vocês estão pensando. É ele, o próprio. O endereço IP. O que significam esses bits na rede? Eu falei para vocês não podem nem dizer que eu estava mentindo. Os endereços em decimal, eles não são aleatórios, eles vêm desses carinhas aí, obviamente. Então, por que que eu vou usar, nunca vocês vão verem um endereço acima de 255? Porque eu tendo 8, desculpa, bits número 1, o maior número em decimal que vai ser representado vai ser o 255. É isso aí. E o menor é o zero, quando todos forem zero, né? Então, na verdade, é isso aqui que está acontecendo, certo? Eles não são, as operações não são feitas em decimal, elas são sempre feitas em binário, e daí a gente consegue compreender em decimal, porque ficaria um pouco mais complicado, né? A gente identificar os endereços dessa forma. Um pouco, não, muito. Então, esse endereço a gente vai ter. Geralmente a gente tem um endereço, a gente vai trabalhar com os endereços de LAN, de rede local. Aí eu tenho trabalhado com esse endereço, 192.68. Dentro desses endereços, a gente também tem classes de endereço IP, porque tem o 10, também tem os 176.16, 172.16, que é da classe B. Só o endereço IP já daria quase um semestre para a gente conversar sobre ele, tá? Mas eu resolvi aprofundar até um pouquinho do que está no nosso caderno didático para falar sobre IP, porque é curioso a gente saber. Eu, pelo menos, não gosto muito de decorar. Eu gosto de compreender as coisas. Tudo bem, com a prática, a gente vai usando o 92.68, mas no fundo a gente sabe de onde vêm esses números. Então, eles sempre andam juntos, por quê? Porque existe uma coisa que é: quem é a minha rede? Quem é a minha rede? Qual é o endereço da rede? Dentro de uma rede eu vou ter 10 computadores, 15 computadores, 30 computadores, quantos existirem, ok. Mas essa rede ela tem uma capacidade. Até quando eu vou conseguir conectar equipamentos? Até quando o meu DHCP vai conseguir atribuir endereços? E isso tudo faz parte desse conjunto de dois endereços, que é o endereço IP e a máscara dele. Então, sempre eu vou ter uma parte da rede e outra parte que identifica aquele dispositivo, que a gente diz que é
o host, que é o endereço do host, o endereço único daquele dispositivozinho, tá? Então, o 255 é quando esse endereço fica todos com um, ou seja, ele combinando com os binários do endereço da primeiro octeto ali do IP, ele vai dar o mesmo número. Então, usando um AND, né, que é a operação que é feita lá no dispositivo, ele verifica aquele endereço em binário, 192, verifica o endereço em binário do 255, é 1, vai dar 192. Então, 192 se mantém, 168 se mantém, o próprio 1 se mantém, porque todo o octeto do terceiro aqui é composto de uns, certo? Então, ele se mantém. Então, o meu endereço de rede é 192.68.1. Esta é uma rede. E o 0 são todos os bits que estão disponíveis para atribuição de endereços. Que são quanto? Quando todos são 1? 255. Do 0 ao 255 eu teria 256 unidades, disponibilidade de dispositivos que pudessem se conectar nessa rede. Que rede? Que rede? Que rede? Eco, eco, eco. A 192.168.1, esta é a rede. Quem é o computador? Neste caso aí, é o 50. É o 50 desta rede, certo? Ah, mas e a rede 192.68.2.50? Tá na mesma rede? Tique, tique, tique. Não, não está. Desde que a gente precisa ver a parte de máscara de subrede, certo? Então, ela é muito importante. Justamente por isso, é ela que vai dizer quem é a parte de rede do endereço IP e quem é a parte de host, tá? Tá, mas André, por que isso é importante? No final das contas, a gente fala só em no único IP, 200.47. Aí é outra coisa, porque tem um endereço externo, um endereço público. Entrou na minha rede, eu vou trabalhar com os endereços como eu quiser. É outra organização, mas eu já dou este gostinho para vocês. Então vamos lá. Eu tenho uma rede, eu tenho um endereço lá que a gente está trabalhando, 192.68.1.50. Esse endereço, vocês já viram, ele é dividido em 4 partes, tá? Se chamam cada uma delas de octetos. Só o IP não basta. Recapitulando, a gente precisa de quem? Isso mesmo, dessa máscara aí de subrede, porque ela ajuda a identificar quem é a parte de rede e quem é a parte de dispositivo, host. A gente tem essa representação barra 24. Vocês têm uma noção, porque só olhando ali para os bitzinhos lá embaixo, quantos eu tenho aqui? Quantos? 8, octeto. Mais aqui quantos? Mais 8? 8 mais 8 é 16. Ok, mais um octeto com 8 bits, mais 16 mais 8, quantos eu tenho? Quanto? 24. Então, se eu usar essa representação aqui, 192.68.1.0 barra 24, eu já tenho aí qual é a máscara de subrede desse cara aí, que é 255.255.255.0. Existirão outras máscaras de subrede? Claro, eu posso precisar de mais 256 máquinas nas redes. E aí eu posso ampliar, eu posso pedir um bitzinho emprestado para o meu amiguinho. Ele vai emprestar? Claro que pode emprestar, se essa for a necessidade desse projeto de rede que a gente pode estar trabalhando, certo? Então, aqui em azulzinho, se liga, parte da rede. Por quê? Porque eu estou dizendo? Não, por causa da máscara de subrede. A parte em verdinha é quem? A parte do dispositivo específico. Ou notebook, ou tablet, ou Kindle, ou smartwatch, ou no computador desktop normal, ou PS5, ou uma Smart TV, certo? Então, a barra significa quantos bits eu tenho, ela vai, é uma representação contracta, né, da máscara de subrede. A gente não precisa sempre escrever.
192, 168, 150, por exemplo, do dispositivo, e a máscara 255, 255, 255, 0 não, a gente pode só botar barra 24, que a gente sabe que complementando, até pode fazer ali, se não lembrou, faz os uns que vocês vão, é 8 mais 8, 16 mais 8, então é 255, 255, 2550. Certo? Pero no mucho, compreenderam essa questão? Essa questão cai bastante também em concurso que vocês possam fazer, né? Que cai alguma parte de redes, tá? Isso é infalível, sempre cai, porque é a representação que a gente usa na literatura, usa para configurar alguma coisa de forma mais resumidinha. Aqui um pouquinho mais densa, também mais por curiosidade, tá? Então, olha ali, ó, naquela máscara de subrede, quando eu tenho todos os 8 bits em 0, eu tenho essa disponibilidade para uma determinada rede, que eu vou ter até 254 endereços válidos. Mas aí vocês vão dizer, mas professor, eu tenho o 0, inclusive, e o 255, inclusive, então não seriam 256? Perfeito! Porém, o 0 sempre identifica a rede, o primeiro bit, na verdade, não é sempre o 0, mas o primeiro desta rede, se eu tenho 255 disponíveis, né, todos os octetos ou 1 octeto 0, eu tenho o primeiro endereço sempre vai ser o endereço da rede e o último é o endereço de broadcast, quando eu preciso mandar para todos os computadores daquela rede. Quero saber quem é o 20. Eu mando para todo mundo, aí eu vou saber qual é a porta que está o 20 específico, vamos supor, né? Que eu seja um equipamento de rede, que eu seja um gateway, eu vou fazer isso, tá? Então a gente chama isso de broadcast. Então o primeiro endereço é sempre dedicado para a rede, né? Para o gateway, para a porta de entrada dessa rede, isso a gente vai ver. E o último é sempre, voltando para broadcast, tá? Então aqui é só um resuminho, né? Todos os bits 1 eu tenho 255 do binário para o decimal. Quando eu tenho 8 bits de host, a gente fazendo uma conversão, eu tenho 2 na 8, 256 endereçáveis, sendo que o primeiro, sempre diminuo 2, tá? O primeiro sempre é o endereço da rede e o outro é o endereço de broadcast desta rede. A máscara. Vou ter máscara diferente? Sim, eu trouxe um exemplinho só. Quando eu quero uma rede maior, eu quero uma rede que eu quero um emprestado alguma coisa. Então eu não vou ter 24, eu vou ter uma rede um pouquinho, vou tirar um pouquinho da parte da rede, ceder um pouquinho para os dispositivos da rede. Eu vou emprestar 2. Então a máscara já vai ficar barra 22, vai ser 8 mais 8, 16, mais 6, 22. Estes vão ser o endereço da máscara de subrede, né? O que essa partezinha vai ser a parte da rede e a outra vai ser a parte do host, dos dispositivos. Aí já aumenta para 1022 dispositivos desta rede, certo? É quando eu impresso. Claro que a gente vai trabalhar, quanto menor as redes, mais fácil da gente trabalhar. Mas hoje em dia, com a quantidade de dispositivos, pode acontecer sim que eu precise de menos quantidades de redes e mais quantidades de computadores em cada uma dessas redes. Ufa! Matemática até em redes. Sim, bastante, bastante. Mas é mais por curiosidade eu trouxe essa parte para que a gente trabalhe com os endereços IPs um pouquinho mais. Não vou nem pedir esse tipo de coisa em avaliação, porque isso precisa de um pouco mais de prática, de um pouco mais de até de gosto pela área de redes, né? Que alguns podem não gostar e tá tudo bem, mas o que precisam saber é identificar uma rede e identificar o host. Como é que eu vou identificar a rede? Pela máscara de subrede, ela que bloqueia o endereço IP na máscara, no endereço que vai ser da rede. Certo? Aqui, lá no simulador, no Cisco Packet Tracer, então quando a gente coloca um endereço
configura um endereço no computador, lá ó, ele aparece ali com a barra 24, então qual vai ser a máscara de subrede? 255, 255, 255. Ponto zero, aquele zero significa que toda essa parte é disponível para os hosts, para os dispositivos dessa rede, tá? Então, quando eu tenho na mesma rede, como é que eu sei que eles estão na mesma rede? Pela máscara de subrede, que bloqueia a primeira parte ali do endereço. Opa! 192.168.1 é esta rede. E o host 1 vai ser o PC0 e o host 2 vai ser o PC1, ok? Faço um ping, verifico a comunicação, entro em qualquer um deles, vou lá no desktop, faço um ping, opa, estão na mesma rede. Né? O ping ele enxerga quem está na mesma rede que ele, neste caso aqui, tá bem? Pra gente não se estender, vocês deem uma respirada, tomem um cafezinho ou uma aguinha, depende do horário que vocês estejam assistindo este vídeo. Eu vou finalizar ele aqui e aí eu já começo o outro com este spoiler, ok? Essa é a porta de saída do vídeo 1 da unidade 3 e voltem em seguidinha para assistir o vídeo 2, a parte 2 da nossa unidade 3, beleza? Aguardo vocês!